A paz do Senhor, meu irmão. Agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que meu Senhor tem me dado para fazer mais uma gravação e o Espírito Santo levar até onde você está, para sua edificação espiritual e para a preparação para o arrebatamento da igreja que está iminente. Aleluia. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem é a omissão ao pecado e a vinda de Jesus. Este é o tema de nossa mensagem. A omissão ao pecado e a vinda de Jesus. Para nossa meditação, vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 1 e o versículo 23. Que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas? De maneira nenhuma. Para a graça de Deus ser abundante em nossas vidas, é necessário a gente permanecer no pecado? Deus me guarde. Não. Agora, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Essa morte aqui tanto é física como espiritual. Aleluia. Olha, irmãos, estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Estamos na estação do arrebatamento da igreja. Não é de se duvidar, nem é para nós se descuidar. O tempo é este, não sabemos o dia nem a hora. Jesus poderá voltar daqui a 2 anos, poderá voltar daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses, ou poderá voltar agora, porque estamos na estação do arrebatamento da igreja. Só que sabe o ano, o dia e a hora é Jesus. Ele poderá até revelar a nós o ano, o mês, menos o dia e a hora. Aleluia. Graças a Deus. O pecado, o mundo está vivendo debaixo do domínio do pecado. O pecado tem dominado a massa humana. Está uma coisa tremenda. E o sexo com especialidade. A sexualidade, o pecado do sexo, a imoralidade, a depravação é na internet, tá repleta, tá uma vergonha, jornais, televisão, literatura. Até mesmo nas praias, se você for tomar banho, que eu não vou, mas se você for tomar um banho, você vê praticamente as mulheres despidas. Praticamente estão nuas. Coisa séria. Vírus por aí de moradores tudo despidos, como já lancei vídeo sobre isso. Os moradores dessa vila, Colina do Sol, no Rio Grande do Sul, tudo despido, os moradores de lá. Despido mesmo, dia todo, dia e noite. Praias de nudismo, muitas praias de nudismo, muita repreta, setores dentro da nação em determinados países, tudo de pessoa nua, desfile de homens e mulheres nus em grandes países por aí, na avenida. Não é 10 homens e mulheres, não, é 1.000, 2.000 pessoas, homens e mulheres, tudo despido. E o povo ao lado, homens, crianças e tudo, analisando e filmando a imoralidade. Segundo a pesquisa do Google, aqui no Brasil, 50% dos homens casados têm sido infiéis às suas esposas, têm adulterado, vivem no adultério. 50% das mulheres casadas vivem no adultério, já
foram os infiéis a seus maridos. O matrimônio é uma coisa tão importante que Deus preparou no Éden, juntando um homem com uma mulher para a proliferação da raça humana. Ele não juntou um homem com homem, nem uma mulher com mulher. Ele juntou um homem com uma mulher. Hoje está depreciado. Os homens depreciaram o matrimônio. Porque 50% dos casais são adúlteros. Coisa séria. O adultério no mundo está uma coisa séria. Se eu perguntar a você o que é adultério, você vai dizer, eu sei, pastor. Se eu pegar uma xícara de leite puro e botar um pouco d'água, adulterei. Tá certo, respondeu certo. Mas o adultério conjugal, você sabe? Se é porque o homem procurou outra mulher, a mulher procurou outro homem, tudo certo. Mas por que essa procedência, esse comportamento se torna adultério? Não sabe? Vou explicar. Em Gênesis capítulo 3, Mateus 5, 32 e Mateus 19, 9, você vai encontrar ali Jesus falando sobre o matrimônio formado por Deus no Éden. Ele diz que Deus pegou dois, uma mulher e um homem, juntou, fez o matrimônio e esses dois se tornaram uma só pessoa. No matrimônio, um homem e a mulher se tornam uma só pessoa. Os dois se tornam em um. Agora, escute bem, adultério. O homem casado tem caso com outra mulher. Aí juntou, em vez de ser 2 em 1, juntou 3. 3 em 1. Deus não juntou 3 em 1. Deus juntou 2 em 1. Mas um procura uma mulher ou estranha, junta 3 em 1. Adulterou o matrimônio. Falsificou o matrimônio. A mulher casada tem caso com outro homem, aí juntou 3 em 1. O adultério é este aí. E Deus abomina de um modo extraordinário o adultério. Porque Deus não aceita nada fora da sua palavra. São práticas, procedência, comportamento fora do padrão bíblico. Deus não aceita nada fora deste livro. Se você pregar fora da Bíblia, Deus não aceita. Se você ensinar fora do padrão bíblico, Deus não aceita. Não. Você, eu, como pastor, você como pastor, dirigir uma igreja fora do padrão bíblico, Deus não aceita o seu trabalho. Ele tolera. Tolerância é uma coisa, aceitação é outra. Ele tolera até certo ponto. A tolerância tem uma data certa. Deus tolera até certo ponto. Chega o momento de Deus dizer, basta, só foi até aqui. Agora, você não se acertou até agora, agora sai da minha presença. Deus é assim. A coisa está feia. E a maioria das igrejas estão vivendo 50% fora do padrão bíblico. Quem conheceu a igreja evangélica há 50, 60 anos atrás, como eu conheci, sabe a diferença. O adultério é uma prática que está uma coisa séria. O sexo está uma coisa séria. Aleluia. Na Bíblia, você encontra a palavra no verbo, o verbo adulterar
na Bíblia, com todas suas divisões verbais, você encontra 92 vezes. 92 vezes. Coisa séria. E Deus condena fortemente a prática do adultério. Vem a fornicação. 1 Coríntios 5:1. Vem a homossexualidade. 1 Coríntios 6:10. Vem a prostituição. Comportamento cristão. Mateus 5:13-16. Tudo isso deve ser combatido pela igreja. Tudo isso deve ser combatido pela igreja. Não está sendo combatido. Não estão sendo combatidos pela igreja. Como deveria combater, não está sendo combatido como deveriam ser. Está existindo omissão ao pecado. Grande omissão ao pecado. Um pastor, porque Deus instituiu a igreja, criou a igreja no Calvário. Jesus fundou o perdão, a salvação no Calvário. A igreja nasceu no Pentecoste. Jesus voltou ao Pai, mas ele preparou homens e entregou a direção da igreja. Não, a direção, isto é, o pastorado da igreja. A direção da igreja está com Jesus, não está com o homem. Ele entregou o pastorado da igreja ao homem, não a direção da igreja, como muitos pensam. A direção da igreja continua nas mãos do dono dela. Entregou o pastorado, os cuidados da igreja aos pastores, homens que ele santificou, preparou e entregou o pastorado da igreja na mão deles. Deus entregou e confiou, porque Deus confia no homem. O que cabe a mim como pastor, você como pastor, é cuidar daquilo que Deus entregou em suas mãos, em nossas mãos. É cuidar. Apacentar é cuidar. Agora procure saber minuciosamente o sentido cuidar. É muita coisa. Não só é louvar o Senhor, dirigir um culto, pregar o evangelho. Não, aconselhar. Não, é muita coisa. A pregação do evangelho, Deus entregou. O responsável pela pregação do evangelho é a massa evangélica e oficialmente os evangelistas. Pastor é para apacentar o rebanho, cuidar do rebanho, santificar o rebanho. Evangelista ganhar as almas. E pastor é para apacentar o rebanho, cuidar do rebanho. Pastor não pode ser omisso ao pecado. Crente nenhum pode ser omisso ao pecado. Crente nenhum. Mas o pastor com especialidade, porque ele está sobre um número grande de crentes para cuidar. Deus entregou na mão dele centenas de ovelhas para ele cuidar, santificá-las. E pastor, você só podemos santificar o rebanho entregando a palavra de santificação. Não é dizendo que Jesus salva, não é dizendo que Jesus morreu na cruz para salvar, não é dizendo que o céu Deus preparou para a igreja. Isso aí não é santificação, não. Não. São mensagens de consolação, que a igreja precisa também. Mas Deus colocou os pastores nas igrejas, foi para santificá-la, por meio da palavra.
João 17, 17. João 17, 17. Para você ver. Crente nenhum pode ser omisso ao pecado, e obreiro com especialidade, e o pastor com especialidade. Mas o pecado de nossa igreja, os pregadores de nossas igrejas, quando digo nossas igrejas, eu estou incluindo todas as denominações evangélicas. Porque não é só uma denominação que forma a igreja do Senhor. Não. A igreja do Senhor é o corpo dele. Isso aí é formado de todas as denominações evangélicas do mundo, os crentes fiéis. Aí forma o corpo dele. Aleluia. Crente nenhum pode ser omisso ao pecado. E quando se trata do ministério da igreja com especialidade. E o pastor, mais ainda, porque está sob sua responsabilidade um número grande de ovelhas de Deus para santificá-la. E elas são as ovelhas de Deus. A igreja é santificada por meio da palavra de santificação. Palavra de santificação. Porque a palavra de Deus tem muita natureza de mensagem. Mensagem dos batiam com o Espírito Santo, mensagem de perdão, a mensagem do poder de Deus, mensagem da Trindade Divina, mensagem de cura divina. São muitas naturezas. A palavra de Deus é riquíssima de mensagem. Mas a que santifica a igreja é a mensagem de santificação. Aleluia. E a mensagem de santificação é aquela que diz assim. Veja como é que ela diz. Mensagem de santificação. É muito importante. E ela não pode faltar na igreja do Senhor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Mensagem de santificação é assim. É explicar a igreja o que é pecado, o que não é pecado, o que a igreja, o crente deve fazer, o que não deve fazer, como deve fugir do pecado, como deve fugir da mentira, do roubo, da prostituição, do adultério, da calúnia. É mostrar a doutrina, mostrar o dever que eu como crente e você como crente deve fazer. O comportamento do cristão como deve ser. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Mas é o que não está acontecendo em muitas igrejas evangélicas. Não está acontecendo. A mensagem de santificação tem desaparecido. A maioria dos pregadores, a maioria dos pastores tem se tornado omisso ao pecado. E o pecado entrando rasteiro na igreja. Entrou pela porta, atingiu a membresia e está no altar da igreja. Agora, presbítero em pecado de adultério, pastor em pecado de adultério, bispo em pecado de adultério, apóstolo em pecado de adultério, membros em pecado de adultério, porque o ministério da igreja fechou a boca. Deixou de combater o pecado, se tornaram omissos ao pecado. Aí o pecado encontrou oportunidade para entrar e praticar e fazer aquilo que ele queria fazer na igreja. E o poder da igreja diminuindo, e muitos cristãos em pecado,
E Jesus voltando para buscar os fiéis. Só vai se manifestar os fiéis na hora do arrebatamento da igreja. Quem estiver em pecado de adultério, fornicação, prostituição e outros tipos de pecado, se manifesta na hora do arrebatamento. Vão ficar. Olha o tema da nossa mensagem. A omissão ao pecado e a vinda de Jesus. Crente nenhum pode ser omisso ao pecado, fechar a boca ao pecado. Temos que combater o pecado. Tanto nas nossas próprias vidas, como na vida dos nossos irmãos. E quando se trata do ministério da igreja, com especialidade. Temos que combater o pecado. Chegar no púlpito da igreja e abrir as nossas bocas e dizer à igreja que tal coisa é pecado, tal coisa é pecado, não pode fazer, não podemos fazer. E como se defender do pecado. Preparando o rebanho para o arrebatamento da igreja, para morar no céu. Não podemos ser omissos ao pecado. Mas o que está acontecendo é uma grande parte de pastores e obreiros sendo omissos ao pecado. E crentes também, omissos ao pecado. É por isso que o pecado está dominando muitos cristãos nas igrejas. Muitos cristãos, não todos. Mas uma grande parte de crentes está sendo dominado pelo pecado. Porque nós se tornamos omissos ao pecado. Se tornamos omissos. Aleluia. Toda a vida eu conheci e assisti e conheci. Que eu me converti em 1952. Aleluia. Pela misericórdia do Senhor. Estou com 70 anos de fé cristã. Graças a Deus. Sou do tempo que crente era crente. Quando pronunciava uma palavra que não deveria pronunciar, chegava na igreja, falava para o pastor, pedia perdão. Hoje, não se ouve pedir perdão nem na Santa Ceia. Desapareceu o perdão. A leitura que era costumeira fazer, os pastores, nós fazer na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 23 até o 30, aquela leitura tradicional da Santa Ceia, que aconselha, diz que o homem não, quem cear ilicitamente ceia como pão e bebe vinho para a sua própria condenação, isso era lido e explicado, era a mensagem da noite, no culto da Santa Ceia. Hoje, nem a leitura nesse capítulo se faz. Quando acontece é esporadicamente. Crentes, obreiros e pastores omissos ao pecado. Temos que combater o pecado para o bem da igreja, para o bem nosso e para o bem da igreja. Porque Jesus está voltando para arrebatar o seu povo. E quem encontrar uma igreja preparada, santa, limpa, sem mancha, sem mácula. E quem faz isso com a igreja é Jesus, por meio do ministério dela. Jesus não vai sair do céu, vir à terra, chegar na igreja e doutrinar a igreja, não. O que ele tinha de fazer por nós já fez na cruz do Calvário. Preparou a igreja, inaugurou a igreja, preparou as salvações, foi embora. No dia de Pentecostes veio a inauguração da igreja, o Espírito Santo inaugurou. Ele preparou o homem santo e colocou na frente da igreja para apacentá-la, cuidá-la. Não foi para ser dono, proprietário, para dominar, mandar. Foi para apacentar, cuidar, dar a doutrina, dar o por certo. Santificar o rebanho do Senhor por meio da palavra. Mostrando à igreja o que é pecado e como o crente deve se livrar do pecado. Estão vivendo esses dias que tudo isso nos mostra claramente o cumprimento dos sinais que revelam a nós a iminência do arrebatamento da igreja. A omissão ao pecado e a vinda de Jesus. Não podemos ser omissos ao pecado. Não podemos se calar, fechar a boca contra o pecado. Temos que combater. Temos que dizer que pecado é pecado. Goste quem gostar. E quem não gostar, vai orar por nós.
Tem que ser assim, irmão. E obreiro com especialidade. Em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é somente ler não, para a igreja não. Temos que ler este versículo e explicar o que é seguir a paz com todos, como podemos chegar à santificação, como é que o crente se santifica, se afastando do pecado, explicar os pecados qual é, para a igreja se despertar e entender. Aleluia! As coisas de Deus é bem feita. Glória a Jesus. A omissão ao pecado e a vinda de Jesus. Moço namora, noivam, antes de casar já se conhecem outros, se relacionam sexualmente e fica por isso mesmo. Não confessam, nem recebem perdão, se casa em pecado e continua em pecado e fica na igreja cantando, pregando, ensinando debaixo de pecado. E às vezes é porque ele não recebeu o ensinamento, que aquela prática é pecado. Ele não recebeu. A doutrina de santificação da igreja, a maioria dos pastores fechou a boca, se tornaram omissos. Então muitos jovens não sabem. Pensa que porque já é noivo, já pode ser dono da moça. É isso. Às vezes é falta de ensinamento, de mensagem de santificação na igreja. É o que está acontecendo muito. Isso é mensagem mais, a mensagem de muitos pregadores, pastores e tudo, é mais consolação. Não dão mais aquele pecado, aquela doutrina, aquele ensinamento, condenando o pecado, dizendo o pecado que é, e quem cometer tal pecado, se não confessar e receber perdão, vai para o inferno, não vai para o céu, isso aí acabou. Muitos têm porque a igreja está cheia de crentes de dinheiro, outros crentes formados, aí se sente acanhado de falar e com medo de falar da palavra de Deus como ela é, mostrar o pecado à igreja, tem medo. E a igreja se corrompendo. Falta de ensinamento, de doutrina, de palavra de santificação na igreja. Porque a maioria, uma grande parte dos obreiros estão ficando omissos ao pecado. Com medo de combater o pecado na igreja. Com medo, temendo. Temos que falar a verdade. Irmãos. A igreja Deus entregou na mão de homens santos para apacentar. Apacentar é cuidar. Como é que se cuida? Aconselhando para ter uma vida correta. Ter um comportamento benéfico, correto, santo. Mostrando que o crente deve caluniar outro. Se caluniar é pecado, tem que passar pela disciplina. Hoje em dia, muitos crentes caluniadores caluniam e não recebem nenhuma punição da igreja. Fica por isso mesmo. Não pede nem perdão à igreja. Pela calúnia que ele fez, levantou contra o irmão. Tudo isso nos está mostrando a iminência do arrebatamento da igreja. Esse silêncio dos pregadores ao pecado está falando a mim e a você que o arrebatamento da igreja está se dando a qualquer hora. É o cumprimento. Aleluia. O número de jovens que se casaram em pecado não se conta. Nas igrejas, não estou falando em uma só igreja não. É na igreja do Senhor. A igreja do Senhor, eu já falei, é composta de crentes fiéis de todas as denominações evangélicas corretas do mundo. Forma a igreja do Senhor, o corpo de Cristo.
São muitos jovens que se casaram em pecado e estão em pecado. Nunca confessaram, porque nunca receberam ensinamento sobre isso. Namoraram e antes de se casarem, se conheceram sexualmente, pronto. Casou-se e ficou por isso. Pensando que o casamento apagou o pecado dele. Não, meu filho, apagou não. Quem apaga pecado é Jesus, quando a gente confessa. De modo, eu já confessei, pastor, eu confessei já orando, na minha oração ao Senhor. A confissão não é a Deus, que Deus viu quando você pecou, Deus sabe de tudo. A confissão é na igreja. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vou ler, viu? Veja como é que a Bíblia diz. Eita. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis perdoados. Tiago 5,16. Tem que confessar a igreja. Tem que confessar a igreja. A Deus não. Deus sabe de tudo e vê tudo. Aleluia. Graças a Deus. Em Coríntios, Paulo combateu o pecado de um moço que estava tendo caso com a sua própria madrasta. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Um moço, um enteado, tendo caso com a sua própria madrasta. Aí eu pergunto a você, meu irmão que está me ouvindo, será que essa prática miserável desapareceu da igreja? Tem muitos por aí camuflado. Tem muitos, tem praticado esse tipo de pecado pior e está camuflado na igreja, caladinho. Aí, como Acã, que pecou no combate de Jericó, pegou o ouro, prata, e ele disse, escondeu debaixo no chão da areia. Cobriu, deixou lá coberto. Mas dos olhos de Deus não escapa nada, Deus viu, ele pagou caro. Aleluia. Tem muitos por aí. Não foi só em Corinto, não. Lá foi o começo. Se os obreiros da igreja, o responsável da igreja, eu, você e outros, não combater, como é que essas ovelhas irão receber o perdão? Como é que essas ovelhas vão se sentir culpado do pecado que cometeu e sentir desejo de confessar e receber o perdão para ir para o céu? Não pode. Temos que abrir a boca, temos que falar. Não podemos ser omissos ao pecado. A doutrina de santificação na igreja tem que ser badalada, tem que ser falada. É a doutrina principal da igreja. É a doutrina de santificação. É a preparação da igreja para morar no céu. O alvo da igreja não é ficar na terra, não. Isso aí para testemunho de Jeová. A concretização da igreja é o céu. O final da existência da igreja aqui na terra sai daqui para o céu. Quando terminar aqui, começa no céu. Não fica aqui não. Não pode faltar nos púlpitos da igreja a mensagem de santificação. Explicar à igreja o que é pecado e o que não é. O que a igreja pode fazer, o que não deve fazer. E o que fez, confessar para receber o perdão. Temos que ter cara de aço mesmo para falar. Temos que ter testa de aço. Do jeito que a época está difícil, tantos crentes cheios de dinheiro, tantos membros cultos na igreja, outras igrejas cheias de autoridades, crentes cheios de autoridade secular. Temos que ser testa de aço, ser submisso a Deus, para falar a palavra de Deus como ela é, combater o pecado, para o bem das ovelhinhas do Senhor.
Não devemos ser omissos ao pecado. Como está acontecendo. A coisa está séria. As igrejas cheias de crentes em pecado. A falta de temor entrou nas igrejas. Tão grande. Muitos vão para a igreja, não vão nem cultuar. Vai assistir seu celular. Leva seu celular para assistir dentro de pleno culto na igreja. Sem nenhum temor ao Senhor. Não podemos fechar a boca, se calar ao pecado. Temos que combater para o nosso bem e para o bem da igreja do Senhor, para o bem das ovelhinhas do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. E peço a você oração por mim. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Eu estou esperando a volta do meu Senhor, que vai voltar para arrebatar sua noiva querida, que geme e chora em cima desta terra. Já faz 12.000 anos que a noiva dele sofre na terra. Ele veio buscá-la. Eu estou esperando. Amém.